Olá para você que acompanha mais um episódio do nosso podcast Lê em Pauta. Hoje eu tenho a honra de receber em nosso estúdio a advogada especialista em direito de família, Lucimeire Mota, e também secretária-geral da OAB, José Bonifácio. Lucimeire, muito obrigado pela sua participação. Inclusive, gente, é minha prima. Uma honra ter você aqui, Lucimeire, para falar desse tema tão abrangente hoje dentro do Brasil, eu acredito, porque não é uma realidade apenas da nossa região, mas que envolve todos os brasileiros, o direito de família. Estamos inseridos em família, não é mesmo? Sim. Bom, primeiro eu quero parabenizar pela sua iniciativa. Eu acho que falar sobre direito é sempre muito oportuno, né? O direito, ele tá dentro de cada ser, tá inserido ali dentro de cada pessoa, em cada movimento. E então é um prazer estar aqui em família para falar de direito de família. Estamos em família, literalmente, né? Lucimeire, nessa atuação dela incrível. E eu gostaria que ela explicasse pra gente, né? Quando a menina Lucimeire se entende advogada? Então, eu me formei em 2002. Já tem um tempinho. Cara, é conservada no formal, né, gente? Convenhamos. E iniciei a minha trajetória, né, lá na cidade de José Bonifácio. Na época, o meu pai era aposentado da polícia e já trabalhava, já tinha aposentado e estava advogando. E eu iniciei trabalhando com ele. No início, naquela incerteza, eu vou para os concursos, eu vou advogar, mas dei início. E sempre fui, assim, muito determinada em enfrentar as coisas. Muito destemida, né? Iniciei ali em José Bonifácio, fiquei um tempo com meu pai, depois com uma amiga. Decorrido um tempo, eu fui fazer especialização em Direito Ambiental e Urbanístico. E achei que era a área que, na época, mais me identificava. Acabei, ao longo da minha trajetória, partindo para a parte imobiliária. Trabalhei bastante com contrato, com regularização e incorporação imobiliária, né? E aí, decorrendo, já ao longo aí da trajetória, despertei, acho que reacendeu a minha paixão pelo direito de família. Foi através de um período que eu fiquei um pouco afastada do direito e falei, gente, eu tenho que seguir em uma linha, eu quero, né, seguir em uma linha que me impulsione mais, que me traga paixão. E é o direito de família, com certeza, né? E aí iniciei uma especialização em direito de família e ainda tenho, assim, advogando em outras áreas, mas estou me centralizando somente na área do direito de família. E quando a gente pensa em direito de família, quais seriam os principais tópicos, esses pilares, assim, centrais dessa discussão? Eu falo que o direito de família em si é muito bonito, porque eu penso que ele surge das relações, do trabalho ali, do trabalho não, desculpa, do dia a dia mesmo das pessoas, das relações, né? E a legislação acaba se moldando para... Então, ele é muito moderno, né? Então, assim, a gente vai tratar de divórcio, de guarda, de alimentos, né? Eu, particularmente, tenho, assim, uma paixão muito intensa nessas relações que tratam, assim, de crianças, de menores, as defesas, né? Sim. É uma particularidade minha isso. Mas eu penso que é isso, o direito de família, ele está sempre se inovando, porque o mundo, ele está em constante evolução e precisa, né, acompanhar tudo isso. E eu acho que esses temas, eles acabam, também lá do outro lado no jornalismo, a gente percebe que de fato, né, as famílias precisam estar amparadas, porque muitas coisas acontecem ali dentro. Muitas coisas. Não apenas o direito de família, o que envolve guarda, o que envolve, né, o alimento, essas crianças, os casamentos, os divórcios, e também crimes acontecem dentro dessas famílias. Então, assim, eu acho que a própria lei, a lei brasileira, por mais que, assim, ela é muito burocrática, mas é muito legal observar que a forma como a lei brasileira também atua dentro dessa situação, né? Porque
existem muitas críticas, né, aos códigos que nós temos, mas eu acho que são códigos que buscam privilegiar mesmo os direitos das pessoas e tudo mais, né? Como que você observa hoje, assim, tudo que traz esse direito às famílias, né, e as suas nuances todas, Lucimeire? Eu acredito, como eu acabei de falar, eu acho que, assim, a gente, lógico, tem um sistema falho em algumas coisas, só que eu acho que ele está em constante evolução e tem procurado, assim, englobar as situações, porque, assim, não é nada imutável, né? As relações em si, elas estão em constante mudanças. As pessoas em si, transformação, eu acredito. Então, penso eu, assim, uma análise que eu faço de tudo que vem acontecendo, assim, na atualidade, eu acho que tá conseguindo, assim, atender as pessoas. Com certeza. Eu também observo isso. Mas vamos entrar nos temas aí polêmicos. Brincadeira. Brincadeira. Mas eu acho muito legal a gente hoje trazer um esclarecimento sobre união estável e casamento. Sim. Existem diferenças nesses contratos? A gente pode dizer que são contratos, Lucimeire? Sim. Muito se fala na equiparação, né, do casamento com a união estável. Na própria Constituição foi equiparado, né, o casamento à união estável. Só que, assim, a gente também tem que pensar o seguinte: o casamento, ele é um ato formal, solene. Então, ele tem dia para acontecer, ele tem hora, tá ali, tá documentado. Então, isso respalda em várias, né? Ele vai respingar ali em várias questões futuras. Então, assim, se você precisar de uma prova para qualquer questão sucessória, questão de divórcio, de filhos, de partilha, ele tá ali, né? Consolidado. Ao passo que a união estável, não. Sim. Na união estável, você tem a intenção de constituir a família, que é um dos requisitos, né? E você não precisa residir no mesmo teto, né? Tem que ter uma união pública, notória, duradoura e com a intenção de constituir família. Só que não necessariamente vocês precisam coabitar no mesmo domicílio. E o casamento é engraçado também, que a gente tem essa ideia de dizer, olha, precisa residir no mesmo domicílio. Não. Hoje você pode estabelecer, antes de você casar, ali no pacto antinupcial, você pode estabelecer o domicílio. E regra do que você pode fazer pacto misto, que ali o pacto antinupcial é onde você vai determinar algumas coisas. Então, você pode, por exemplo, dizer, olha, nós vamos nos casar, mas eu vou residir em José Bonifácio e você vai residir em São José do Rio Preto. E são casados. E são casados. E ok, entendeu? Então, você já estabelece, você prevê algumas condições. A união estável, ela te deixa um pouco mais vulnerável, porque tudo que você precisar, né, assim, a título de caracterizar, vai depender de prova. Então a prova seria a moradia, né? Daria para falar isso? Não é um requisito essencial. Eu também posso viver em união estável e não coabitar no mesmo teto. Entendi. Entendeu? Mas vai muito assim, como você se apresenta? Entendeu? É o meu marido, é a minha mulher, vai muito disso, né? Assim, é uma junção. Qual título o casal acaba dando a relação deles? Seria isso? A intenção. A intenção. Né? A intenção mesmo de constituir uma família. E aí, quando, por exemplo, no papel, a gente coloca as duas vertentes, união estável e casamento, os direitos garantidos a essas pessoas são os mesmos? Quando você tem uma união estável, o regime adotado é o da comunhão parcial. Então, tudo que você adquirir na constância do relacionamento, numa eventual partilha, vai ser 50% para cada um, né? Tudo que você constitui ali a título oneroso. É importante a gente pensar aí dentro dessa partilha também, mesmo se você se casa com o regime convencional, que é o da comunhão parcial. Se você não realizar pacto,
nenhum adendo aí ao regime de bens, né? Você vai estar casando, então, com o regime da comunhão parcial, que é o adotado na união estável. E você vai partilhar ativo e passivo. Então, você partilha as dívidas e os bens, tá? Entendi. 50% para cada um. Então, se você constituir uma união estável, o que você adquirir na constância do relacionamento vai dividir 50% para cada um. Entendi. E é até legal a gente falar sobre esses regimes adotados hoje dentro do Brasil. A gente tem a comunhão total, comunhão parcial. Sim. E outras formas também de estabelecer esse contrato. Aí o convencional eu vou me casar. Então, eu vou me casar, não vou realizar um pacto antinupcial. Qual vai ser o meu regime de bens? Comunhão parcial. Aquele que divide 50% na constância do relacionamento. Porém, se eu quero me casar com regime da separação total ou regime de bens da comunhão, você tem que fazer o pacto obrigatoriamente, né? Recentemente, existe o regime da separação total, algumas imposições legais. E recentemente, até, salvo engano, do final do ano passado, teve uma alteração, que os maiores de 70 anos, eles só poderiam se casar no regime da comunhão da separação total, para preservar. E isso foi alterado. Uhum. Se o maior de 70 anos for se casar, ele comparecer no cartório e ele atestar que ele quer adotar outro regime, ele pode adotar. Então, não é mais impositivo. Porque antes, então, para tentar trazer uma preservação a essas pessoas, a gente tinha uma obrigatoriedade que a própria lei trazia a eles. Era uma imposição mesmo. Ainda dentro dessa nova regra aí existe, né, bastante aí polêmica, porque às vezes hoje a gente pega uma pessoa de 70 anos, na maioria das vezes, né, assim, tem totalmente debilitada, né? Mas tem pessoas muito, muito saudáveis, né? Sim, eu falo que no geral, se você pegar uma pessoa de 70 anos, ela vai ter uma consciência boa ali, um discernimento legal. Porém, existem os dois lados. Então, assim, é um pouco questionável. Não ficou muito flexibilizado, mudou aí, vamos ver como vai. Quando chega lá no teu escritório uma situação dessa, qual seria a tua orientação? Olha, eu falo que a maioria, as pessoas que vão reivindicar aí, geralmente são os filhos, né? Se o maior de 70 anos, né, tiver aí filhos, vai falar, meu Deus do céu, né? Vamos tentar preservar e, enfim. Pode casar. É porque hoje, né, às vezes os dois estão extremamente apaixonados, mas com a realidade que a gente vive, às vezes a atitude traz um outro panorama pra gente, né? Sim. É aquilo dentro do direito, né? De você analisar o caso a caso. Tudo depende muito, tudo muito, assim, analisado as particularidades. Uma coisa que tem acontecido muito também, que é atual, é a respeito dos contratos de namoro, né? Porque hoje em dia... Existe contrato de namoro? Existe. Eu não sabia disso. Então, peraí, calma. Vamos colocar um Love's in the Air. Brincadeira. Então, tem contrato de namoro? Sim, existem contratos de namoro. É uma outra grande polêmica, né? Assim, até que ponto aí... Eu acho que começou a ser uma realidade por agora, né? Tem, assim, a discussão até que ponto aí tem valor, né? E porque o pessoal, o que ele tem feito? O pessoal tá utilizando muito do contrato de namoro para burlar uma união estável. Porque o que acontece? As pessoas não querem se casar, né? A nossa realidade é essa, não querem se casar ali, consolidar. O pessoal tá tendo muito medo de viver em união estável, porque tudo que implica, tudo que respinga ali. Então, estão adotando... os benefícios e também até as dívidas estarão junto com você, né? Sim. Então, tem se adotado muito. Por exemplo, situações que eu resido, eu tenho a minha casa, você tem a sua, e a gente passa só final de semana
junto. Você vai pra minha casa, eu vou pra sua, entendeu? O STF tem até uma tese lá de namoro qualificado, que é nessa situação. Quando eu moro numa casa e você mora em outra, e aos finais de semana, por exemplo, nós vamos pra casa da praia e passa o final de semana ali. Namoro Entendeu? qualificado. Então, assim, é novo, a gente não, né, não Mas tem, assim... por que criar, então, esse contrato de namoro se, por exemplo... É porque a justiça já tem entendido que, às vezes, os namoros estão mais com cara de casamento. Seria isso? Sim, eu acho que tá bem misturado, Tá né? misturado. Assim. E também o que acontece? As pessoas têm muito medo, eu penso, né? Uma análise minha, assim, da mistura mesmo, de patrimônio, de dívidas, entendeu? Do que vai implicar. Então, assim, para não casar, não consolidar, não viver em união estável, né? Eles estão tentando adotar, mas existe muito questionamento a respeito, assim, qual a validade de um contrato de namoro. Mas o pessoal tá fazendo. Tá fazendo. Fazendo bastante. Por exemplo, é claro que os contratos, né? Tudo isso é estabelecido por uma situação. Eu acho que quando existe o divórcio, né? E quando a gente pode falar assim, aqui terminou a união estável e essa parte está entrando na justiça para talvez requerer seus bens, isso tudo, não dá para a gente falar que ocorreu um divórcio na união estável. Não, o divórcio, ele decorre do fim, né, do casamento, do ato solene da formalização. Então, o divórcio. A gente veio, né, de uma legislação que a gente tinha... um pouco mais recente até, não falando lá atrás, porque lá atrás o casamento era indissolúvel, né? A gente não poderia separar, as pessoas... a gente veio dessa estrutura. Depois, as pessoas tinham que se separar, ficar um tempo separadas, então a gente ingressava com uma ação de separação... Desquite? Que antes do divórcio era desquite, né? Era desquite? Aí depois tinha divórcio ou não? Era... aí tinha a separação. Você se separava, você tinha que ficar 1 ano separado judicialmente ou 2 anos separado de fato. O que é separado de fato? Eu saio da residência, entendeu? Ou a gente permanece, mas sem a intenção. Mas geralmente saía sem formalizar nada. Olha, eu não quero mais o relacionamento, não ingressava com ação nenhuma e deixava o lar. Mas eles ficavam casados. No papel sim. Vamos falar assim, claro, né? No papel, sim. Dentro o seu estado civil era casado. Mas se você ficasse 2 anos com essa separação de fato, você poderia se divorciar direto. Se não, você tinha que fazer a separação. A separação, qual é o seu estado civil? Você passaria de casado para separado judicialmente. E aí, depois de 1 ano separado judicialmente, você colocava fim definitivo no divórcio através de uma ação de divórcio. Aí você ficava solteiro ou não? Não, aí divorciado. Divorciado, né? Não tem como voltar nunca... Na união estável, o seu estado civil é solteiro. Eu não mudo, não tenho mudança. Não muda ali. Não, o seu estado civil é solteiro. Ponto. Entendi. Entendeu? Para mudar o seu estado civil, você tem que casar. Depois que você casa, se houver o divórcio, você vai passar a ser divorciado. Tá? Ali se desfaz todos os vínculos patrimoniais, né? Quanto à partilha, todos os vínculos. Você pode ou não voltar, se você adotou o nome da outra parte, você pode ou não voltar a usar o seu nome de solteira. Mas se você quiser, se eu adotei o seu nome, é um direito meu. Ele passou a integrar. Então, você pode manter. Sim, você pode manter. Tem casos, né, de artistas, porque aí ele é reconhecido com aquele sobrenome. Então, ele continua. Eu não vou falar o nome, mas eu tenho uma pessoa próxima do vínculo. Inclusive, ela ficou famosa com o nome da parte que ela era casada. E separaram. E a parte, ela pode entrar, talvez, assim, por exemplo...
na justiça, falando assim, olha, eu não quero, por exemplo, mais que o Yuri utilize meu nome. Vamos supor, se eu adotei o nome da outra parte, ela pode requerer isso ou não? O nome adotado, né, que vem da outra parte, vamos falar popular, o sobrenome da outra parte, ele passa a integrar. Então, ele é personalíssimo, você pode optar em ficar. A outra parte tem o direito de requerer, só que aí vai ser analisado caso a caso, né? Aí assim, entra naquela luta judicial. Mas assim, você não é obrigado a deixar Entendi. o nome, né? Então, voltando ali no que a gente estava falando, o divórcio hoje não é mais necessário você se separar para depois você se divorciar. Entendi. Basta, hoje você tem toda a autonomia de vontade de dizer eu não quero mais, basta você não querer, tá? E a outra parte, ela não tem que querer, ela não tem que concordar. É você, é o seu direito. Então, você ingressa, você pode divorciar, por exemplo, o divórcio, ok, eu quero. Eu, Lucimeire, não quero mais ficar casada. Eu ingresso com um pedido de divórcio. Nossa, mas existem muitas outras coisas a serem resolvidas. Partilha, a gente vai discutir, vai ter litígio, guarda de filhos, alimentos. Discute lá. Continua a discussão processual, entendeu? Mas o divórcio, decreta o divórcio e continua fazendo o isso. restante. A gente pode então falar que existe uma grande diferença entre divórcio e separação, para a gente entender essas modalidades. A separação deixou de existir, tá? As pessoas que ainda... Existem pessoas, eu mesmo, na minha família, tenho uma pessoa, ela é separada, ela ainda não se divorciou. O estado civil dela é separada judicialmente. Ela deveria ingressar com pedido de divórcio. Entendi. Entendeu? Pra quê? Pra colocar fim mesmo porque acaba implicando em outras coisas, né? Assim, vai envolvendo outras coisas. E fica uma ligação, talvez, vamos para outro lugar, né? Uma energia que às vezes ainda faz você se ligar a outra pessoa, olha, né? Encerrou, vamos mudar. Assim, com os meus clientes, e até por isso que eu adotei o direito de família, assim, como uma paixão. Eu parto muito para esse lado. Eu acho que a gente tem que entender até onde ir, sabe? Tem coisa que não dá, a lei não... Ontem mesmo eu atendi uma pessoa, eu fiz o divórcio dela, no divórcio, a gente decidiu, não tinha partilhas, assim, nada a partilhar, né, assim, de valores, não teve discussão quanto à partilha, até quando ela chegou a mim já estava bem decidido essa parte. A questão era mais por valor de pensão, enfim. E agora, ela mora numa cidade e o pai, o genitor dos filhos, mora em outra. E agora a visita foi estabelecida, né, o direito de convivência, foi estabelecido que ele pode vir buscar de 15 em 15 dias, mas a gente constou no acordo que eles fizeram, que ele tem que vir retirar. Sim. Né? Porque vai pegar rodovia, porque, né, tem ali o direito do menor. E ele não quer vir, ele que tá, assim, criando barreiras, que ele fala, eu vou mandar o meu irmão, um amigo meu vai estar passando por aí, entendeu? Então, cria esse conflito. E aí, ontem ela me procurou, assim, a gente acaba sendo psicóloga, né, do cliente, e disse assim, ai, doutora, eu não consigo, vai ser a primeira vez que os filhos vão passar as férias com ele, eu não sei como é a casa dele lá, eu não conheço nada, eu tô afoita, eu não durmo. E aí eu falei pra ela, você tem que deixar, não tem jeito, entendeu? Você vai ter que confiar, você vai ter que deixar, e para de aí ela colocando dias, não, você vem de tal a tal dia, ele tal dia eu não posso. E eu falei pra ela, olha, deixa fluir. Você está muito presa ainda nas mágoas da relação. Então, a gente tem que entender isso. Principalmente quando termina uma relação e tem filho. E tem que entender que sempre uma separação é muito difícil, claro, para as duas partes. Mas se envolve a criança. Só quem é fruto de uma separação entende
como fica a cabeça do filho, entende Sim. como que essa pessoa se sente ali dentro. Porque em muitos momentos a criança, ela se vê excluída disso, porque parece que as duas partes estão tentando se resolver, e a criança sofrendo tudo, porque ela também está sofrendo a separação, né? Ela também está sendo desligada, talvez, daquele local que ela estava acostumada. Então, tem que ter todo esse cuidado, eu acredito. Olha, como eu falei no início, é o meu xodó ali lidar com essas questões. Então, assim, são coisas que eu vou a fundo, que Até se envolve que onde eu não me... precisaria, né? Sim, eu acabo me envolvendo, não tem jeito, é minha característica e ok. E ok. Entendeu? Durante muito tempo eu fiquei nessa, ai, mas eu não posso me envolver muito, ai, não posso ficar pensando. Não dá. E ok. E ok. E o que eu vejo, assim, ao longo desse tempo todo, mesmo em outras áreas, quando eu estava atuando mais, né, especificamente em outras áreas do direito, sempre como fui muito apaixonada pela área do direito de família e as relações em si que envolvam crianças, eu sempre me interessei muito. Então, assim, o que a gente observa? É raro o casal que vai se divorciar, ou um casal que eventualmente tem um filho, casal não, né? As partes que têm um filho, e vai terminar numa boa, e vão decidir as coisas do filho, e não vai respingar. E é esse que é o problema. Com certeza. A questão é essa, as pessoas tinham que entender isso. O relacionamento em si, ele não tem que respingar nada. Nada, nada, nada. Nada poderia... Olha, mas quem consegue fazer isso merece um prêmio, sim. Merece um prêmio, porque é raríssimo. É a exceção da exceção, infelizmente, né? E a gente percebe, assim, quando a criança, ela entende assim, olha, o papai e a mamãe não estão mais juntos, ou, né, não só falando, assim, relacionamento homem e mulher, que hoje a gente, graças a Deus, tem esse leque, né? Esse leque, né? E existem casais né, dois homens, duas mulheres que amam e dão muito maior suporte para as crianças, para aquelas crianças que precisam, do que o homem e a mulher em si. Uma família heteronormativa, né? A gente tá falando. Sim, então eu falo... Aí o que você percebe? Que quando eles entendem, o papai e a mamãe não tá mais juntos, eles não estão mais juntos, mas eles me amam. Ele entende o amor, entendeu? Eu sou amado. Eu ouvi de uma criança assim, o meu pai, isso me marcou muito. O meu pai e a minha mãe não ficaram um pouquinho tempo juntos, mas eu sempre fui tão amada por eles que pra mim tá tudo bem. Olha isso. Ela falou, é importante, né? Ela disse assim, eu tenho amigas na escola que... elas reclamam muito que os pais brigam, que tem muita discussão, né? Que não conseguem se entender. Aí fica tóxico, né? Fica tudo tóxico. Ela falou, eu não tenho isso. Eu me sinto muito amada e protegida pelo meu pai e pela minha mãe. Tá e ok, você pode ir ali, você vai reconstruir tua vida, você tá livre, só que você tem que entender isso. Por isso que o direito de família, ele anda muito atrelado à psicologia, né? Sim. Porque para conseguir entender tudo isso... Eu acho que o teu trabalho ali dentro do escritório se torna também uma sessão de terapia, porque é entender a motivação daqui. Claro que na hora do pedido de divórcio não vem ao caso se foi uma traição, se não querem mais o relacionamento, se um enjoou do outro, mas você fica sabendo de toda a história, de todo o histórico que levou o casal até o divórcio. A gente participa, né? Então não tem jeito. Não tem. Assim, é delicado, mas é apaixonante. E você conseguir trazer um resultado eficaz para o bem-estar das pessoas e principalmente das crianças. Deixa eu te perguntar algo. Agora a gente tem um tema muito... A internet tá aí. E eu acho que em algum momento da nossa trajetória do direito e tudo mais, as pessoas às vezes elas reuniam provas, por exemplo, se uma parte está traindo, provas que eram levadas. Isso ainda vale? Ou, por exemplo, descobrir que está traindo, peço divórcio, ou talvez provas que a outra parte traiu podem ajudar talvez num futuro processo? Como que isso auxilia? Para o divórcio em si, você não precisa comprovar
nada. Uhum. É o que eu falei. Basta a vontade. Não dá mais certo, não quero, ok. O que tem acontecido muito dentro do direito de família é implicar, por exemplo, traições, como você disse, né, prints, filmagens, lá para o ramo do dano moral. Entendi. Tá? E até a semana passada eu tive uma palestra, a gente falou um pouquinho sobre isso, o professor falou um pouco, a gente debateu um pouco sobre isso. No sentido assim, você tem que analisar muito bem. Não é qualquer dano que vai gerar um dano moral, entendeu? Uma indenização. Que as pessoas têm, né, essa ideia. Ele falou até, inclusive, citou um exemplo prático, né, que pode acontecer. Às vésperas do casamento, eu tô lá com o meu casamento marcado e eu digo, eu não quero mais casar. Entendeu? Aí até uma pessoa lá, mas não gera dano moral, porque você ainda tem tempo aí, você não, né? Aí uma pessoa, não, mas tem a expectativa. Ele falou, a expectativa não é indenizável. A expectativa é sua. Agora, vamos se envolver coisas patrimoniais. Mas e o direito, e o valor que eu gastei na festa, o que eu gastei no meu vestido, entendeu? Aí são outras variáveis, né? Não dentro do direito de família. Implicaria numa dano moral da área civil, de patrimônio, né? Mas é discutível, por exemplo, eu abandonei no altar. Aí é uma vergonha a outra parte, né? Aí implicaria. A gente já poderia... Então, assim, existem as particularidades. A gente não pode banalizar esse instituto do dano moral, mas existe. Mas ele existe. Existe. Bom, vamos falar agora então, Lucimeire. Acabou, coincidentemente, a gente tendo a Lucimeire aqui especialista em direito de família. E a polêmica do dia é Isa e o jogador Yuri Lima. Ela está grávida. Acredito que os dois não tinham uma relação estável. Mas, migrando já para o que eu quero trazer, que é a guarda e pensão alimentícia, certamente isso vai acontecer com esse casal. Porque eles têm uma filha, né, que está vindo Sim. aí. Mas os dois agora se separaram por prints, por uma suposta traição que aconteceu. Na sua visão, se você fosse advogada de Yuri Lima ou Isa, qual que seria o trabalho aí de vocês para garantir talvez a guarda, a pensão alimentícia, né? O estabelecimento, porque eles vão ter que ter contato em algum momento. Separou a relação, mas não tem como se separar de um filho. Você me fez lembrar, enfatizar aqui, né? Trazer à memória um outro instituto do direito de família que a gente tem, que é o alimento gravídico, tá? O alimento gravídico em que situação? Os direitos do nascituro fica resguardado. Então, você pode ingressar com uma ação de alimentos gravídicos à mãe, né? Já pedindo alimentos ali durante a gestação. Para manter a gestação em si, né? Ali os cuidados com a criança. E basta um indício, né? Nesse caso, como você citou, é um caso notório, público, enfim. Mas vamos supor ali que eu tenho uma relação, né? Assim, sem ter notoriedade de mídia, né? E eu engravido ou nem tenho relação. Aconteceu, né? Foi um encontro, caso... Isso, então, eu ingressei agora recentemente com um pedido de alimentos gravídicos, a gente trouxe como indício a conversa que ela teve no WhatsApp, entendeu? Ela mencionou, olha, eu estou grávida, e ele falou, mas como assim? Aí ela mostra o exame, enfim, você não vai me ajudar? Não vou, tal. Aí ele, mas como, tal? A gente estava separado, mas, sabe? Entendi. Enfatizou ali a conversa, provou. Fixa os alimentos gravídicos. Quando a criança nasce, que é um alimento provisório, né, para aquele estado, e quando a criança nasce, pode ser convertido em alimentos definitivos, né? Aí tem todo um caso, se eles vão realizar o DNA, né, o exame para reconhecer essa paternidade, se a paternidade vai ser voluntária, ele vai lá e vai reconhecer ou não. Entendi. Então tem toda uma particularidade. Independente do caso específico que você disse, vai ter que ser fixado uma guarda, né? Para essa criança aí, um regime de guarda.
um regime de convivência, que é a visita, né? E também a pensão. Ou seja, os dois ainda, eles terão que ter contato ou apenas... Porque a bebê é muito, muito criança, ainda tem que ficar com a mãe. Talvez esse convívio possa acontecer um pouco mais para frente. Ou mesmo assim, recém-nascido, a lei já prevê a presença ali do pai. A convivência. A convivência já é um direito, entendeu? Tanto do menor quanto do pai. Então, aí tem que ser estabelecido. Por exemplo, não vai retirar o bebê, né? Usa-se o bom senso, enfim. Não vai retirar o bebê da casa, não vai levar para uma pernoite. Isso aí é uma coisa que vai galgando aos poucos. Por isso que é importante a convivência desde o início. Porque aí você estabelece vínculo. O vínculo você não vai estabelecer de uma hora para outra. Então, é uma coisa que você tem que ir plantando, né? No caso dele, eu acho que a maior briga aí vai ser, que é o que sempre acontece, né? Quando as pessoas possuem aí um poder aquisitivo maior, na relação do valor da pensão alimentícia. Que é sempre onde pega ali, aperta, né? Porque o parâmetro é o seguinte, a lei ela não vai te falar tantos por cento, você não encontra isso. O que você vai encontrar? É utilizado um binômio, hoje já é falado em trinômio, né? O binômio é necessidade de quem recebe e condição de quem paga. Então, quanto maior o seu poder aquisitivo, você vai ter um valor aí maior. E quanto maior a necessidade da criança, né? Assim, uma criança que faz uso de uma medicação especial, um tratamento diferenciado, tudo isso leva-se em consideração. E a outra fato que está sendo levado em consideração é a proporcionalidade. Então, assim, dizia-se, é 50%, a doutrina falava 50% das despesas para cada um. Só que eu, eu trabalho, sou secretária, eu ganho R$2.000. Você é um empresário e ganha 50. Então, como que a gente vai dividir? Entendeu? E também, o que conta muito é você não tirar o padrão, né? Quando você mora na mesma casa e acontece o divórcio, a ruptura aí, você diminui o padrão. Então, a criança fazia inglês, fazia balé, fazia natação, viaja, e de repente, entendeu? Cortar tudo isso. Então, tem esse lado também que tem que se levar em consideração. Os maiores litígios, nesses casos de famosos aí, vai ser isso aí, porque vai mexer no bolso, né? Mexer no bolso. E vão precisar de um advogado agora, com certeza. Sim, sim. Não vai ter jeito. E até, assim, para intermediar, porque vai, né? E pelo que eu entendi, a decisão da separação dela foi comunicada pelo vídeo. Ela teve acesso a tudo, ela certamente deve ter bloqueado ele de tudo, fez a declaração na rede social e já deve estar seguindo com o processo judicial, com a equipe dela. Aí entra o advogado psicólogo. Não tem jeito. Gente. E a maioria das vezes, nesse caso, eles vão tratar de advogado para advogado. Você pode ter certeza. Acho que agora as partes talvez só terão contato mesmo nesse nascimento da criança. Acho aí é onde entra toda aquela questão. Você acha que eles vão pensar nas crianças? Não vão pensar, entendeu? Aí daqui a pouco tá surgindo, além dos litígios de guarda, alimentos, convivência, daqui a pouco tá se alegando alienação parental, que hoje, né, também tá em alta, e por aí vai. Então, assim, é complicado. No caso da guarda, a gente falar um pouquinho aí de guarda, o regime, né, assim, o impositivo da guarda, não o regime, mas a regra é a guarda compartilhada, que é aquela onde a gente vai decidir tudo junto, entendeu? Tem que ter uma harmonia. Ela tem uma residência fixa, o menor tem a residência fixa dele, fixada. Existe o pagamento de alimentos, porque isso é um tabu imenso. Eu não preciso pagar, vou querer a guarda compartilhada, porque assim eu não preciso pagar alimentos, entendeu? E não, você estabelecido uma residência fixa e um alimento. Mas então o que a gente vai decidir junto? Tudo, assim, que diz respeito à criança. A escola,
uma viagem, um processo, sei lá, cirúrgico, entendeu? É uma harmonia, O dia a dia, né? O dia a dia uma mesmo. harmonia. E nesse caso, trazendo essa história da Isa para os dias atuais, eles não têm uma relação assim, talvez oficializada, uma união estável, até mesmo o casamento, e tem o filho, que é uma realidade hoje do brasileiro, né? Muito. Então não serão talvez julgados nesse âmbito, mas tem a criança, então todas essas regras, esses direitos passam a valer acerca talvez do ECA e tudo mais. Não, é usado, é uma relação, né? Embora não seja uma relação de casamento, de união estável, eu não sei, de verdade eu não sei se eles viveram em união estável. Não sei viveram, eles não, eram foi, mais... mas a criança vai ter todos os direitos. Todos os direitos. Todos os direitos resguardados ali. Pensão, tudo, e seguindo o Código Civil. Não... E lógico, tem o ECA também, né? Tem o ECA. Bom, falamos um pouquinho dessa situação que está acontecendo midiática, é sempre legal a gente trazer casos que estão para cá, mas agora a gente precisa também falar um pouquinho da pensão alimentícia, da guarda de uma forma assim. A guarda, é claro, né? Acho que a preferência sempre vai ser para a mãe, eu não querer. Como que ficou hoje? O que a lei fala sobre guarda? Então, a lei fala que a impositiva é a compartilhada, tá? Porque o que a lei busca? Ela busca, foi em 2014, salvo engano, que teve a imposição da guarda compartilhada. Eu não sou muito boa para números, mas acredito que sim. Ela já existia, já era um instituto que existia, mas a regra era da guarda unilateral para algum dos genitores, né? E agora não, agora é a guarda compartilhada. É lindo. A intenção é linda, só que eu vou ser sincera, na prática, não dá certo. A gente, eu acho que até tenta, sabe, mas não consegue fluir redondinho. Às vezes o relacionamento, ou assim, teve um filho sem ter o relacionamento, né, e ali sobre o mesmo teto, eles tentam, assim, no início, a grande maioria, quando surge uma terceira pessoa, aí começa o problema. Sim. Mas a regra, é o que deveria acontecer, né? Voltando naquilo que eu falei, a harmonia de entender, olha, eles não estão juntos, mas eles me amam e ok. E eles cuidam de mim, eles zelam por mim. Ok. Mas quando tem alguma questão, assim, que não dá para ser, aí é a unilateral. Aí estipula para algum, né, dos genitores. E tem-se o direito de convivência, que eles, dentro do direito de família, usava-se muito tempo direito de visitas, né? E aí falou, vamos acabar com isso porque pai e mãe não visita filho. Pai e mãe convive, né? Então, a gente tem usado a terminologia aí de convivência. E tem esse direito também. Por exemplo, a parte que não fica com a criança ali, ele tem que pagar a pensão, mas ele também tem o direito, né? Ele tem o dever da pensão e o direito de pagar, de visitar, de conviver. De ter esse convívio com a criança. De conviver. Recentemente eu fiz agora a gente vai para a pensão alimentícia. Já explicou um pouquinho de como é estabelecido, mas tem um certo tabu e até mesmo uma falta de entendimento, porque... Tendo esse contato mais próximo, a gente entende que hoje, quando a gente fala de pensão alimentícia, direitos da criança, a lei é bem severa, né? Sim. Muito severa. E teve uma situação em Rio Preto que eu até cobri, e quando eu recebi, eu fiquei muito perplexo. Uma avó de 73 anos, ela foi presa. Ela já estava em tratamento de câncer, estava assim, muito debilitada, mas ela foi presa. Por quê? Porque o filho não pagou os alimentos, a pensão alimentícia. Acredito que a mãe tenha ido para a avó, né, pedir isso judicialmente, e ela foi presa. Ela chegou até ser encaminhada para a prisão, só saiu de lá depois que eles entraram com o advogado. E aí essa condição de saúde dela, acredito que pesou na decisão do judiciário para que ela fosse liberada. Mas isso pode acontecer, então? Pode acontecer, porque é subsidiário. Você primeiro ingressa
né, em relação em face do pai. E se o pai... A gente sempre fala pai porque é o mais corriqueiro, tá? Mas existe a pensão, a criança pode viver com o pai e você requerer pensão para a mãe. Não é? A gente fala assim para poder explicar. E quando você esgota ali as chances de receber. E os avós possuem condição, aí você pode ir para os avós, tá? Eu acho que aí deveria ter sido mais um caso de não conheço o processo, né? Existe ali a particularidade de cada caso. Mas eu penso que aí a mãe da criança deveria ter tido ali o senso, né? De ver a situação da avó. Porque chegar a um extremo desse, e aí, não, como eu disse, não conheço, mas como você disse, o caso em si, mas o próprio judiciário ali se sensibilizou, né? Eu lembro que, eu acho que o valor que estava correndo ali era de aproximadamente 30 mil reais. Então, eu acredito que não estava pagando esse valor há um tempo, ou não sei como que é feito esse cálculo. É assim, ó, depois que você ingressa judicialmente com pedido de alimentos. Então, eu peço, aí vai se discutir tudo aquilo que eu falei, os binômios, aí a proporcionalidade, fixou um valor. Geralmente, o valor é fixado com base no salário mínimo, porcentagem, ou com base no salário da pessoa, né? E aí, a partir daquele momento que tem a determinação judicial, é uma imposição que vai gerar consequências. Então, se a pessoa não pagar, ela vai sofrer as consequências. Existem aí a execução daquela sentença que fixou os alimentos, a execução de alimentos. Você pode ingressar com os últimos 3 meses, pedindo pode ser também proporcional. Você tem que me pagar 30% do salário mínimo, você me paga 20%. Então, eu posso cobrar essa diferença. E até 3 meses, mais as que se vencerem no curso do processo, ela gera a prisão civil. Entendeu? Então, assim, a gente, como advogado, o que você aconselha? Não espera muito para você pleitear aí o seu direito. Tem 2 ali atrasadinhas, já corre ingressar com a ação. E acima desses 3 meses, quando você vai requerer mais de 3 meses, aí parte para penhora, né? E aí pode ser penhorado várias coisas, como é para alimentos, né? Sim. Mas o caso dessa senhora em específico que você disse aí, possivelmente a armação que vinha correndo, isso pode realmente levar anos, ainda mais que como respingou nela, eu acredito que, né, veio uma coisa que tentou esgotar com o pai e depois foi pra avó. Respingou na avó. Respingou na avó. É aquele termo popular, né? Não pagar a pensão da cadeia. E assim, e tem medo mesmo, né? Lá na comarca, a gente atua na assistência judiciária. Então, ali você vê, às vezes tem ali uma morosidade no cumprir a pessoa recebe a citação, tomou ali conhecimento, olha, tem uma ação sob pena de prisão, deixa correr, vai correndo. Na hora que pede mandato, a família inteira vem apavorada, desesperada, entendeu? E depois, a genitora ali do menor, ela não é obrigada a fazer acordo, né? Com certeza. Ela não, se não pagar, vai ficar. Geralmente, fica 30 dias, né? Aí, vamos supor, 30 dias ficou preso, não pagou. Ficou detido ali 30 dias, não pagou. Durante esses 30 dias, cumpriu a prisão. Aí, o processo prossegue com a expropriação de bens. Aí, vai para muda o rito, né? Assim, muda o rito, entendi. Busca bens. Lucimeire, que legal o nosso bate-papo. Eu acho que a gente pôde esgotar, gostei dessa palavra, de esgotar diversos tópicos, assuntos que envolvem o direito de família. Falamos até da Isa, do Yuri aí, meu xará, Yuri Lima. Eu encontrei Isa quando ela veio para Mirassol, ali nas primeiras visitas dela pública aqui em Mirassol, na verdade lá em Mirassol, a gente conversou. Fico triste, porque acho que é um casal muito bonito, né? Uma situação dessa.
Mas o direito de família às vezes tem disso, né? Você fala, nossa, poxa, uma família tão bonita, né? Vivendo uma situação dessa. Mas eu acho que é isso. Desejo muito sucesso pra você. Obrigado, Obrigada, tá? eu que Por ter agradeço. vindo. Espero que você possa... Porque a gente sempre gosta de finalizar falando assim, que você deixe um recado, né, de estímulo. Porque a gente espera que o Lei em Pauta possa servir desde... de suporte para aquela pessoa que está tentando se especializar mais dentro dessa área, mas também para os estudantes de direito. Então, Sim. eu acho que sempre cabe, né, um estímulo do porquê correr atrás do sonho, né? Então, se quiser deixar esse recado. Olha, o que eu posso dizer eu acho que é um lema da minha história, da minha trajetória dentro do direito. Quando a gente vai para o direito, que a gente decide, assim, né, eu vou cursar, vou fazer direito. Você tem um leque tão grande de onde você fala, eu vou para o concurso, eu vou, né, são inúmeros os leques. E pode ser que eu tenho vários amigos que não exercem, entendeu? Estão em outros ramos. Só que eu penso que uma vez que você tem contato, o direito nunca sai de você. Por experiência, né? Eu acabei ali em algum momento, aí nesses anos de trajetória, galgando ali um pouquinho mais, às vezes, para a área administrativa, quando eu estava mais no imobiliário. E só que é um senso de justiça, de igualdade que a gente tem, sabe? Pelo menos é o que ecoa em mim. E eu acho que o direito ele pode ser reinventado. Eu, com 44 anos, estou aí me reapaixonando, né, por uma nova área, por uma área já existente ali, às vezes um pouco dormente dentro de mim, mas eu acho que é isso, sabe? É sobre isso, é você poder levar, fazer a diferença na vida de alguém, trazer igualdade, trazer, assim, esse senso mesmo de justiça, de querer que as pessoas vivam bem, de harmonia, sabe? De respeito. Eu acho que aonde você for, você pode levar isso. É o que eu levo. Muito sucesso na sua trajetória. Obrigada para você feliz também. por você ter topado o desafio e tenho certeza que vai ser um sucesso. Adorei a nossa conversa. Eu também, obrigado. Muito obrigada. E para você que acompanhou esse nosso bate-papo, muito obrigado, né? Os cortes estarão no nosso Instagram, mas também aqui no YouTube. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui pra gente nos comentários. E até o nosso próximo encontro.